Mas, cara, a questão da reforma protestante é o seguinte. Muitos católicos talvez me critiquem por isso que eu vou dizer. Se você for um padre, efetivamente, que sacrificou sua vida pela igreja, eu estaria disposto a ouvir qualquer crítica e talvez renunciar ao que eu vou dizer agora, mas se você for só um cara que fica larpeando de cruzado na internet... Inquisidor, Exato. Torquemada. Talvez eu não tenha muito interesse em ouvir a sua crítica. Mas o negócio é o seguinte. A igreja, ela passou por vários cismas ao longo da história. Então, teve o cisma lá com a igreja assíria, que é o negócio dos cristãos chalcedônicos e não calcedônicos, eu nem sei como é que fala direito. Aí depois teve o cisma do Oriente com o Ocidente. E aí depois teve o cisma meio que com os protestantes, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma organização que vai ficando muito grande, muito poderosa, é meio que natural que você tenha cismas, sabe? E, na minha opinião, a própria história da Torre de Babel tem a ver com isso. Ah, você está chamando a Igreja Católica de Torre de Babel? Não, absolutamente não. Mas o ponto é, a Igreja, desde o momento do fim do Império Romano até o Renascimento, que é quando tem a Reforma Protestante, ela meio que tinha uma missão para mantê-la unida, que era cristianizar o resto da Europa, entendeu? Ainda tinha os povos nórdicos que tinham a religião nórdica tradicional, tinha os povos na Polônia, etc., que tinham as religiões germânicas, etc. Enfim, a igreja meio que ela ainda estava se estruturando. Só que lá para 1500, a igreja está muito grande, muito poderosa, e é natural que coisas muito grandes e muito poderosas quebrem, sacou? Quebrou, eu acho que é uma grande tragédia, eu acho que seria maravilhoso se a igreja continuasse junto. Parte do motivo que eu dei a resposta do Alexandre VI é porque o cisma do Oriente e do Ocidente foi um cisma menos grave do que o cisma da Igreja Católica com os protestantes. Tanto que, se você vê a relação entre católico e ortodoxo hoje em dia, elas são muito boas, sabe? Inclusive, os católicos, eu diria que tem menos problema com os ortodoxos do que vice-versa, né? Os ortodoxos, eles consideram o catolicismo uma heresia maior do que vice-versa. É verdade. Mas, cara, é isso, sacou? A reforma protestante, ela, de certa forma, era inevitável, meio que talvez fosse inevitável, entendeu? Eu acho que tem alguns aspectos que ela foi ruim. Tanto que você vê as denominações protestantes hoje em dia, elas são mais fracas do que a própria Igreja Católica, né? Então, você quase não tem mais luterano por aí. Mesmo nos países realmente luteranos, que é o caso dos Estados Unidos, teve muito luterano. A Inglaterra teve muito luterano. A Inglaterra não, desculpa. A Alemanha teve muito luterano. Nos países nórdicos teve muito luterano. Cara, esse pessoal luterano, em grande parte, meio que virou ateu, assim, né? Os calvinistas, em grande parte, viraram ateus. Então, só que os católicos não. Os católicos se mantiveram mais firmes à fé. Então, é isso, entendeu? Eu acho que é inevitável e eu acho que era inevitável naquele momento. É, de certa forma, uma tragédia, é triste, sabe? Mas eu diria pra todo mundo que é cristão aí, tem muita gente que gosta de se apegar ao cristianismo hoje em dia pra meio que como se fosse uma ideologia pessoal pra ficar apontando dedos pras outras pessoas, falando tipo, eu sou católico, você é um ortodoxo, então você é um herege, blá blá blá, você é um protestante, você é um herege, tipo... Pois é, cara. São duas coisas, a gente estava falando sobre isso até na hora do almoço, assim. Cara, você não pode usar a tua fé para ou justificar porque você é inadequado, entendeu? E nem para você se justificar como melhor do que o outro. Tipo, se você se acha melhor do que os outros, não envolva Cristo nisso, entendeu? Se você é cristão, não envolva Cristo nisso. Seja arrogante por si só. E outra, se você é esquisito, se as pessoas não querem ser seu amigo, porque você é estranho, também não envolva Jesus Cristo nisso. Isso é um problema seu e do lugar onde você vive, cara. Procure resolver essas coisas. Esses são, para mim, os dois grandes obstáculos para a gente conseguir consolidar uma cultura cristã jovem, entendeu? Porque esses dois grupos acabaram se apegando a isso. Alguns, é óbvio, não todos. Mas é isso, cara. O que eu acho, o que a gente acha da reforma protestante? Eu acho que aconteceu de verdade. Eu acho que é realidade. Aconteceu mesmo. Exato. E que o foco hoje não deveria ser mas, pô... Seria você ficar apontando o dedo falando que fulano é herege. Mas fulano é de tal igreja. Isso é um absurdo. Maldito Lutero. Cara, já foi, entendeu? Exato. Você não vai conseguir convencer todo mundo. E você não vai converter eles na força, porque isso vai contrário ao espírito do próprio cristianismo, assim, eu diria. Exato. Então, cara, essa é a parada. A ideia tinha que ser mais o que nos une, não o que nos separa. Mas você não acredita na presença real de Deus na comunhão. Uma pena, eu acredito, é uma das melhores partes da minha semana, entendeu? Mas é isso, cara, a gente acredita que tantas outras coisas são iguais, entendeu? Exato. É isso. Então é por aí, cara.